Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Quando você vê uma matéria como essa aqui, na China Lula afirma ser contra o dólar. Você pensa que o presidente da República tá doido, perdeu a noção por completo. Esse é o mesmo presidente que falou que os livros de economia estão desatualizados. O mesmo presidente que fala que nem gosta de ler, que não entende de economia. Vamos entender um pouco mais sobre isso aqui, porque a coisa é grave. E de todos os editoriais que falaram da viagem do Lula à China, da ida do Lula lá na terra do Xi Jinping, o editorial mais completo e mais interessante que eu achei até agora é do Mário Sabino, do jornal Metrópolis. Eu vou comentar sobre ele com vocês e vou dar meus parabéns aqui para o Mário Sabino, que eu gostei do que ele escreveu. Mas vamos lá, vamos entender tudo isso. Primeiramente, deixa eu dizer um bom domingo para você, né? A gente acorda de manhã para falar de política, de coisas tensas, de economia, de finanças, de dólar. E você está aqui comigo, então se eu não te der um bom dia, eu estaria sendo, no mínimo, desrespeitoso. Então, bom dia, obrigado por estar num domingo, querendo mudar o Brasil e entendendo um pouco mais sobre o que acontece no nosso Brasil, tá? E vamos entender tudo isso. E lembrando a você, no finalzinho entra o ponto filosófico que eu quero conversar com você aqui no nosso canal, tá certo? Vamos lá? Beleza, vamos começar. Essa matéria aqui foi da Revista Oeste e diz o seguinte: na China, Lula afirma ser contra o dólar. Em viagem pela China, o petista criticou o uso do dólar como moeda única nas transações globais e defendeu o fim da dolarização nas trocas comerciais entre os países, membros do BRICS. Grupos formados, a gente sabe aqui, pela Rússia, pela Índia, pela China, pela África e o próprio Brasil. Tá? E tem outros que querem estar aderindo ao BRICS, mas nada confirmado ainda. Pois bem, as falas de Lula nessa viagem à China soaram como um tapa na cara dos Estados Unidos e do Ocidente como um todo, contra o próprio Vladimir Zelensky, o Volodymyr Zelensky, que hoje é considerado uma das grandes figuras democráticas, porque ele foi o atacado e não quem atacou. Então isso mostrou que Lula veio com um padrão ideológico muito grande. A fala dele contra o dólar. Gente, presta atenção no seguinte. O dólar não é à toa que ele é uma moeda consolidada. Presta atenção. Lá em 1929, houve uma grande crise, uma repressão mundial, chamada Grande Crise. Os Estados Unidos conseguiram contornar e estabeleceram a reestruturação econômica. Isso mostrou que os Estados Unidos têm poder de contornar crises. Isso mostrou para o mundo que é uma economia consolidada. Aí, em 2008, nós tivemos também uma outra grande crise, causada pela venda do que a gente chama de documentos podres, ou seja, crédito podre. E teve a falência de um banco chamado Lehman Brothers. Tá? Todo mundo achou que, de novo, ia ter uma grande crise. Estados Unidos passou por isso de novo. Agora, dois bancos americanos também estouraram aí, Silicon Valley e outros. Estados Unidos consegue passar por isso. O que você tem que entender? Quando a gente fala em Estados Unidos, a gente fala de uma democracia. Esse é o primeiro ponto. Democracia. Aberta, baseada no capitalismo, ou seja, no livre comércio aberto, onde há transparência, onde o nível de corrupção é muito menor do que muitos países, por exemplo, o Brasil. E você sabe como o mercado americano já funciona há muito tempo. Então, eu estou concluindo a minha tese agora do TCC, do mestrado na Mustang University. E é comércio internacional, é o meu mestrado, International Business, tá? O que a gente vê? A gente vê a solidificação dos Estados Unidos. Você apostaria em usar a moeda chinesa? Presta atenção, a moeda chinesa não é uma democracia, é uma ditadura. Não é transparente, ou seja, digamos que vários bancos chineses estão prontos para falir. Será que a mídia chinesa colocaria isso
aos olhos de quem está investindo com a moeda chinesa? Será que a mídia chinesa falaria, pessoal, pisem no freio, vamos analisar aqui porque nós vamos ter que fazer medidas de contenção? Será que o governo chinês, para salvaguardar os parceiros e manter a sua credibilidade, tiraria dinheiro do bolso do governo para manter bancos ou manter estruturas para que aqueles que investiram no país não perdessem? É lógico que não. Então, essa fala do Lula vem de um homem que disse que os livros de economia estão ultrapassados, os livros de economia que trazem leis. Sim, os livros de economia, mesmo os clássicos, trazem leis. A oferta e demanda, a lei da oferta e da demanda, isso é uma lei universal da economia. Então, vem de um senhor que precisava estar usando camisa de força. Vem de um cidadão que não entende nada, que simplesmente falou que não gosta nem de ler. Não gosta de ler. E vem da uma de que é entendedor da economia. Pois é, não está indo tão bem assim. Então essa fala do Lula foi afrontosa, foi ruim, foi péssima. Esse editorial do Mário Sabino que eu falei que ia citar com vocês, esse compensa a gente analisar. Metrópolis. A adesão de Lula ao eixo Pequim-Moscou é ideológica e não pragmática. Ele não trouxe pautas pragmáticas, é tudo ideológico. Ele entrou no eixo de Vladimir Putin, entrou no eixo de Xi Jinping por questões ideológicas e confronta um grande parceiro que é os Estados Unidos. E a gente vê aí uma turma da mídia de extrema esquerda, como a revista Fórum, Brasil 247, dentre outras, ovulando como se fosse um grande feito, e não é. Voltou com empréstimo. Veio o Mercadante, que é o presidente do BNDES, e disse que o Brasil vai voltar com 6 milhões de empréstimo para a China. Pois é, meu amigo. Empréstimo tem que pagar. Empréstimo não é benevolência. Qual a vantagem disso? Outra questão. Vai ter investimento chinês no Brasil. Vai ter parceria da China, da mídia da China, que é estatal, controlada, para fazer com que o brasileiro pense que a China é uma democracia. Porque o brasileiro aqui ainda tem uma liberdade de imprensa que mostra que a China é uma ditadura. Ou seja, é tudo ideológico. Não se trata de equilibrar a geopolítica mundial ou de mudar a governança mundial. Trata-se de substituir a democracia pela tirania. É isso que o Mário Sabino fala sobre essa ida de Lula à China. Alguns jornalistas brasileiros, ao comentar a visita de Lula à China, mostram que não entendem nada do que ocorre no mundo. Estamos vivendo o prenúncio de que pode ser a terceira guerra mundial, enquanto eles culpam os Estados Unidos pelo que está ocorrendo e festejam o que seria o pragmatismo do presidente da República. Pelo amor de Deus, senhores. Culpar os Estados Unidos pelo ataque russo à Ucrânia, falar que os Estados Unidos está dando arma à Ucrânia, sugerir que a Ucrânia dê pedaço do seu território para a Rússia, esse senhor está louco. Perdeu uma noção completa da geopolítica mundial e abestalhados, como diria o Tiririca, aí batendo palma para esse tipo de ação. Pelo amor de Deus, senhores, não faz sentido, não faz qualquer noção, não tem, assim, não tem lógica de ser esse discurso do Lula, tá? Então ele confronta um dos grandes parceiros comerciais brasileiros, que é os Estados Unidos. Teve uma matéria do Washington Post que criticou as falas de Lula. Então, quando alguém vir conversar ou discutir com você, mostre para ele, fale, olha, pelo amor de Deus, você deve estar sem noção do que está acontecendo na realidade, porque Lula, Brasil, tem um histórico de não se envolver em conflitos internacionais. Agora Lula vai para lá para ofender e cutucar os Estados Unidos? Tá senil esse senhor. Já perdeu a noção. Essa é a realidade.
Vamos lá, eu disse que eu ia falar com vocês sobre política, né? Eu vou diminuir o vídeo um pouco para ele não ficar tão extenso, tá? Aqui eu falei muito de economia, mas às vezes é importante a gente falar sobre isso. Para quem não conhece esse grande filósofo, é um filósofo estoico, eu estou falando de Sêneca, tá? E Sêneca, ele falava sobre o estoicismo e tudo, ele não entrava muito na área política. Mas tem uma passagem dele que pode ser interpretada como uma forma de apoiar o pensamento liberal. É sobre o livro Sobre a Tranquilidade da Alma. Ele afirma o seguinte: a natureza nos fez livres, não sujeitos a qualquer senhor, nem a outro poder além daquele que reside em nós mesmos. Essa ideia de liberdade individual é um princípio fundamental do liberalismo e que se pode ser adequado no liberalismo econômico, o qual eu defendo. Então, as obras de Sêneca mostram o crescimento da humanidade, tá? Então, é um filósofo interessante de se fazer uma análise, tá bom? É isso, pessoal. Ó, desculpem, eu falei muito sobre a questão do dólar. Eu queria passar para outras pautas, mas para não estender o vídeo, eu vou parar por aqui. Já estamos com 11 minutos. Vou falar nos outros vídeos sobre os próximos temas, sobre o atos do dia 8 de janeiro, entre outros. Mas assim, queria te agradecer por tudo. Deixa sempre nos comentários o que você pensa em relação a essa fala do Lula. Vem cá, se você fosse o presidente do Brasil hoje, você investiria o seu dinheiro em dólar, depois dos argumentos que eu trouxe para você, que é uma moeda consolidada, que é um governo límpido e aberto, tem seus erros? Tem, mas a economia americana é aberta. Quando dá uma crise, todo mundo já sabe antes. Todo mundo está analisando a economia americana. Ou você investiria as suas economias numa ditadura. Você usaria, por exemplo, igual o Haddad queria, a moeda argentina, que bateu agora 104% de inflação? Coloca aí no comentário para mim. Seria muito interessante você colocar no comentário para mim aí o que você acha sobre isso, tá? Investiria em dólar ou tentaria investir com os chineses, com o Xi Jinping, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Eu volto meio-dia no nosso segundo editorial, tá bom? Não esquece de compartilhar, não, tá bom? Obrigado.